Olá, galera! Tudo bem, meus amores? Vamos para a nossa videoaula sobre estatística, tá? Eu já construí a nossa tabela de distribuição de frequência, então essa videoaula é sobre isso, sobre tabela de distribuição de frequência sem intervalo e algumas medidas de posição e medidas de dispersão. Eu peguei um aplicativo para fazer um sorteio de dados, tá? Só para a gente ter algumas informações a estudar. Então, eu sorteei 10 valores, quaisquer. Eu já tinha sorteado, né? Então, eu só escrevi aqui em cima, só para vocês saberem como eu obtive esses valores. E aí, eu comecei a construção da nossa tabela. A nossa tabela de distribuição tem 4 colunas, certo? Frequência absoluta, frequência acumulada da absoluta, frequência relativa, frequência acumulada da relativa. A frequência absoluta é apenas uma contagem de valores. Então, eu escrevo quais são os valores que apareceram na minha tabela e conto a quantidade de vezes. Então, o número 2 apareceu, eu fiz de laranja, apareceu 3 vezes e escrevi lá. O número 3, ele só apareceu, que eu escrevi de rosa, apareceu uma vez só. O número 4, ele apareceu 4 vezes, que eu escrevi de roxo. E por fim, o número 6 apareceu 2 vezes, ok? Escrevi aqui. A contagem de elementos da frequência absoluta é o total de elementos que eu tenho nesse meu estudo. Frequência acumulada é sempre a soma, então eu copiei o primeiro valor e somei com o de baixo, porque aqui estou mostrando quantos elementos foram escritos. Então, aqui nessa primeira linha foram escritos 3 elementos. Aqui eu escrevi 3 elementos 2 e 1 elemento 3, portanto eu escrevi 4 elementos. Aqui nessa linha eu escrevi 3 elementos 2, 1 elemento 3 e 4 elementos 4, portanto eu escrevi 8 elementos. E aí, por fim, 8 mais 2, escrevi 10. A frequência relativa é um percentual de valores em relação à frequência absoluta. Então, eu pego um valor, divido pelo total. 3 dividido por 10 é 0,3. Mas a gente passa para percentual, para um valor em porcentagem. 3 dividido por 10, 0,3. 0,3 em porcentagem, 30%. Aí 10%, 40%, 20%, totalizando 100%. A frequência acumulada é a mesma coisa, só da frequência acumulada absoluta, só que agora com relação ao percentual. Então, copiei, mais 10, 40, mais 40, 80, mais 80, 20. Tudo bem? Aê, muito bem. Agora nós vamos calcular as medidas de posição. A primeira medida de posição ou medida de tendência é a média. Média aritmética nesse caso, tá? Uma média aritmética é uma soma entre todos os valores dividido pelo total de valores somados. Nesse caso, eu somaria 4 mais 4 mais 2 mais 6 mais 2 mais 4. Gente, é lógico que a gente não precisa fazer tudo isso. Se a gente já construiu a nossa frequência absoluta, olha que fácil que vai ficar. Quantas vezes eu não vou somar 4 mais 4 mais 4 mais 4? Mas quantas vezes o número 4 está aparecendo? Ele está aparecendo 4 vezes. Então, eu só faria 4 vezes o número 4 mais. Quantas vezes o número 2 apareceu? 1, 2, 3. 3 vezes o número 2 mais 3 vezes o número... Uma vez o número 3, desculpa, mais 2 vezes o número 6. Isso tudo dividido por 10 elementos, ok? 4 vezes 4 dá 16, 6, aqui dá 3 e aqui dá 12. 16 mais 6, 22, 22 mais 12, 34, 34 mais 3, 37. Dividido por 10, a nossa média é de 3,7, ok? Muito bem, fácil, né? Então, vocês viram que a frequência absoluta, a nossa tabela, ela vai ajudar nesse caso, tá? Ela não tá aí de boba. Ela vai nos ajudar a calcular também as medidas de posição e de dispersão também, ela ajuda. Agora, vamos para a próxima medida, que é a medida de posição, né?
que é a medida moda. O que é essa moda? Moda é o valor que mais se repete. O valor, né, de forma mais comum que a gente fala é o valor que tem maior frequência absoluta. É lógico que eu poderia olhar aqui e perceber que o número 4 está aparecendo com maior frequência. Mas se eu já fiz a nossa frequência absoluta, então eu só olho para ela. O valor que mais se repete está com uma frequência de 4 elementos, ou seja, é o número 4. Essa é a nossa moda. E a mediana? O que é a mediana? A mediana de valores é um valor central, é um valor que divide o nosso conjunto em duas partes iguais. Então, eu vou ter a mesma quantidade de elementos para o começo e a mesma quantidade de elementos para o final. Mas tem um detalhe, a gente precisa organizar em ordem crescente. Então, eu vou organizar em ordem crescente rapidinho, tá? Pronto, ó, já como em um passe de mágica, já organizei em ordem crescente. E aí, nós vamos observar o valor central, mas como é um valor de elementos, né, uma quantidade de elementos par, eu vou ter dois valores centrais. Como é que eu determino isso? O meu primeiro valor vai ser o número de elementos dividido por 2, e o segundo valor será o número de elementos dividido por 2 mais 1. Como são 10 valores, 10 dividido por 2, 5. Então, a primeira mediana estaria localizada na quinta posição e a outra na sexta. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a minha primeira mediana e essa é a segunda mediana. Ah, Carol, mas são dois valores mesmo, porque é um número par. Mas percebam que desse valor para cá, 4 elementos. Desse valor para cá, 4 elementos. Portanto, esses dois valores são valores centrais, são a nossa mediana. Como são dois valores, eu vou fazer uma média aritmética entre esses dois valores. 4 mais 4 é 8, dividido por 2, 4. A nossa mediana, então, é 4. Mas, é lógico que eu poderia pensar, só observar aqui a frequência acumulada, porque percebam, ó, eu escrevi 3 elementos, 2, certo? 4 elementos, mais um elemento eu escrevi que é o 3. Portanto, entre o 2 e o 3 foram escritos 4 valores. É o que está dizendo a minha frequência acumulada. A partir do quinto valor, que eu começo a escrever o número 4. E como são 4 elementos, né? Número 4, então eu faria 4 mais 4, daria 8. Então, do quinto termo até o oitavo termo, nós temos o valor 4. Portanto, a quinta e a sexta posição seria representada pelo número 4. Ok? Não preciso nem organizar em ordem crescente, mas é importante, tá, gente? Esse ordem crescente, essa classificação, esse filtro, é importante para a gente determinar os dois valores centrais. E aí vocês escolhem se vocês querem fazer do menor para o maior, crescente, ou do maior para o menor, que é decrescente, ok? Mágica! Já escrevi aqui as nossas 3 medidas, tá, de posição. Quais são elas? Desvio médio, desvio padrão e variância. Muito bem, já escrevi aqui, certo? Agora, nós vamos calcular essas medidas de dispersão. Qual é a diferença, para o Carol, das medidas de posição? As medidas de posição, como o próprio nome já diz, é uma medida de posição, de tendência. Então, eu verifico qual é a posição de um determinado valor, da moda, da mediana, enfim. As medidas de dispersão são as medidas de variabilidade. Elas me indicam se eu tenho um conjunto de dados muito desregular, porque eu analiso esses dados em relação sempre à minha média. Então, se a minha média é de 3,7 para esse conjunto de dados, a variância, o desvio padrão e o desvio médio vão me indicar a mesma coisa, se eu tenho dados muito distantes ou não da minha média. Isso que é uma medida de dispersão. O que é o desvio médio? O desvio médio, ele é a diferença de cada um dos elementos lá em cima, né, que nós tínhamos feito, de cada um daqueles elementos em relação à média.
Só que isso é uma distância de cada elemento em relação à média. Como nós estamos falando de distância, então nós vamos trabalhar com o módulo, um valor absoluto, tá? Então, eu vou pegar cada um desses valores que apareceram, só para vocês lembrarem, são esses valores aqui, ó. O 4, o 4, o 2, o 6, o 2, o 4, o 3, o 2, o 4, o 6, e tirar da média, ver qual é a distância, a diferença de um para o outro. Então, eu faria 4 menos 3,7, 4 menos 3,2 menos 3, Concordam que eu vou fazer 4 menos 3,7 quantas vezes, ó? Quantas vezes o número 4 está aparecendo? 4 vezes. Aí eu volto a falar da nossa importância da frequência absoluta. Porque olha que legal, ó. Se eu fizer 4 está, lembra, tá aparecendo 4 vezes. Então eu posso fazer 4 vezes o número 4, que é do nosso conjunto de dados, menos a média. E eu falei que é um valor absoluto, portanto, módulo. Mais, vou olhar aqui para minha frequência absoluta. Ó. Quantas vezes o número 2 apareceu? 3 vezes. Então, eu faria 3 vezes o número 2 menos a média. Mais, quantas vezes o número 3 está aparecendo? Uma vez o número 3 menos a média. E assim por diante. E isso tudo dividido pelo total de elementos. Nesse nosso caso, nós temos 10 elementos. Ou, gente, mais fácil ainda, né? É só somar a quantidade da frequência absoluta. Mas como nós já sabemos que é 10, beleza. Bom, já fiz aqui rapidinho, ó, o que eu fiz? Eu peguei 4 menos 3,7, que deu... 4 menos 3,7 deu 0,3. Aí, multipliquei por 4, deu 1,2, tá? Coloquei aqui direto. 2 menos 3,7 deu menos 1,7, mas como é em módulo, eu vou considerar apenas o valor absoluto, que é 1,7 positivo. 3 menos 3,7, novamente valor negativo, mas como está em módulo, né? Isso é o desvio médio. Passei todos os valores para cá, porque eu fiquei sem espaço, tá? Ó. E aí, dividido por 10, deu 1,16. Esse é o nosso desvio médio. Agora, nós vamos fazer o desvio padrão. Mas, antes de fazer o desvio padrão, eu preciso da variância. Por quê? O desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância. Ixi, mas pode ser que dê número quebrado. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer uma raiz de um número quebrado? Vem com a titia que eu tenho a dica da titia. Vou fazer primeiro a variância, tá? O que é a variância? É você pegar, novamente, cada elemento, né, lá de cima, em relação à média, fazer igual ao desvio médio, só que ao invés de ser em módulo, como é que eu transformo um número positivo em um número negativo em um número positivo? Ou eu coloco em valor absoluto em módulo, ou eu elevo ao quadrado. Então, eu vou levar ao quadrado. Mágica! Já está tudo feito. Quem dera se fosse assim, né, gente? Aqui é bem demorado, é bem chatinho, tá? Mas isso a gente vai ter que fazer manualmente. 4 menos 3,7 vai dar um valor, pode ser negativo ou não, aqui nesse caso não vai dar negativo, né? Vai dar 0,3, elevado ao quadrado eu já pus aqui, 0,09. 2 menos 3,7 dá menos 1,7, elevado ao quadrado dá 2,89 positivo. Vou somar todos os valores, dividido por 10, deu 2,01. Agora, nós vamos fazer a variância. Eu falei para vocês que a variância... Desculpa, gente, a gente vai fazer o desvio padrão. O desvio padrão, eu falei que era a raiz quadrada da variância. A variância é 2,01. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço essa raiz decimal? Fica aí, não sai daí não, que eu vou fazer uma mágica. Tcharam! Mágica! Bom, eu coloquei aqui o desvio padrão, que é igual à raiz quadrada da variância, tá? A variância tinha saído 2,01. Como é que eu faço isso? Eu passo primeiro para número fracionário. Um número é uma forma de fração. Só contar a quantidade de casas depois da vírgula, jogar aqui embaixo na quantidade de zeros.
e copiar o número. Então, 2,01 é a mesma coisa que 201 dividido por 100. Realmente, ó, se eu pegar aqui na minha calculadora, ó, 201 dividido por 100, 2,01, tá bom? Ó, muito bem. Agora, nós vamos fazer uma raiz que tem uma fração aqui dentro, significa que tanto a parte de cima quanto a parte de baixo estão na raiz, certo? Então, posso separar essas duas raízes. Raiz de 100 eu sei, é 10, mas raiz de 201 eu não sei. Então, eu vou tentar aproximar essa raiz para as duas raízes mais próximas que eu conheço, que eu tenho um valor, que é a raiz de 196, que é 14, e raiz de 225, que é 15. Então, eu sei que a raiz de 201 está entre 14 e entre 15. Como está muito mais próximo 201 do 196, então eu sei que é um número muito mais próximo do 14 do que o 15. Eu chutaria 4,1, 4,2 aproximadamente. Se eu jogar isso na minha calculadora, ó, raiz quadrada de 201, raiz de 201. Olha lá, 14,17, que é aproximadamente 14,2, né? Mais ou menos. Tá? Então, realmente, isso dá certo. 14,2 dividido por 10. É só andar com a vírgula uma casa para a esquerda, que é 1,42. Ou, tcharam! Um truque sensacional. Oh, gente, olha que mágico. Raiz de 201 é aproximadamente o 201, que é o número que está aqui dentro, mais o número da raiz mais próxima, que nós já tínhamos feito, que era o 196, sobre 2 vezes a raiz mais próxima. 201 mais 197 dá 397, dividido, raiz de 196 é 14, 2 vezes 14. Eu não sei fazer 397 dividido por 28. Então, vamos lá, 397 dividido por 28. 14,17 ou 14,2. É mágica. Fechou, gente? Aí, né, lógico que eu substituiria aqui novamente, dividiria por 2 e daria 1,42. Gente, espero que esse vídeo tenha ajudado. Um beijo, um cheiro e até o próximo vídeo.